Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo simples, prático, direto ao ponto, onde eu vou te mostrar como testar o aquecimento de uma sonda lambda convencional ou até mesmo uma sonda lambda planar, beleza? E se você não sabe qual é a diferença, fica até o final que eu vou te mostrar também nesse vídeo. E para o dia de hoje, nós vamos utilizar esse Honda Civic aqui, é um veículo um pouquinho mais antigo, um 2005, e eu espero encontrar aqui uma sonda lambda convencional, ou seja, uma sonda lambda não planar. E também vou te explicar como distinguir essa diferença diretamente na própria sonda, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, basicamente, vamos ver a diferença entre uma sonda convencional e uma sonda planar, ok? A principal diferença dela, tirando função de leitura, vamos focar no aquecedor, é a seguinte. Um dos aquecedores, e eu não vou me adentrar muito assim no conceito técnico, que muda o formato dentro e tal, né? O planar é um formato mais plano, convencional é outro formato, mas vamos focar na diferença que você vai enxergar, porque isso daqui é só se você desmontar uma sonda para você enxergar, não vai fazer, né? Então assim, a sonda convencional, de um dos lados do aquecedor, nós vamos ter positivo 12 volt, né? Ou seja, é um pós-chave que com o carro ligado vai chegar a 13, 14, de acordo com a tensão do alternador. Já do outro lado, nós vamos ter um 0 volt, ou seja, negativo, proveniente muitas vezes direto da bateria ou, dependendo do carro, de algum outro lugar. A sonda planar, ela vai ter a mesma característica de ter um 12 volt direto, carro ligado 13, 14 volt, enfim. Agora do outro lado, ao invés de ter um 0 volt, nós vamos ter um PWM negativo. O que é um PWM negativo? É um sinal, uma onda pulsante entre positivo e negativo que vai modular essa potência. Se você não sabe o que é PWM, depois vai aqui no meu canal e você procura lá dentro do meu canal PWM e assiste todos os vídeos de PWM que tiver lá, que você vai aprender. Aí você volta para esse vídeo aqui e vai fazer tudo mais sentido, ok? Então assim, quando nós estamos apenas com a chave ligada, geralmente nós vamos ter positivo dos dois lados. Por quê? Porque o positivo entra aqui, né? Aqui mais no caso da planar. O positivo entra aqui e ele sai aqui. Como a central com a chave só ligada não manda PWM, eu vou ter 12 volt dos dois lados. Isso já significa que a minha resistência está íntegra, possivelmente. E aqui na convencional, né? Geralmente o negativo vai ser fixo e o positivo vai ser temporizado, ou seja, ele vai ser ligado junto com a bomba de combustível ou alguma outra coisa, tá? Não quer dizer que todos os carros trabalhem dessa maneira, mas 98% dos carros vão trabalhar assim com um negativo fixo e um positivo temporizado, geralmente ou pós-chave, que só funciona quando liga o motor, ou junto com a bomba, ou junto com os bicos, enfim, ok? Então essa é a principal diferença entre uma sonda convencional e uma sonda planar. Agora vamos aprender a medir isso na prática. E só mais uma dica antes, ok? Sonda convencional não aparece falha no scanner. Não aparece no scanner. A falha de aquecedor, tá? Porque ela não é monitorada pela central. Somente a sonda planar, a central monitora. E daí vai acusar lá uma DTC caso a resistência esteja rompida. E muitas vezes é só um fusível que está rompido e o pessoal troca a sonda e tal e não resolve. Beleza? Então, bora para a prática. Agora que a gente já definiu as principais diferenças entre uma sonda lambda convencional e planar ali na parte teórica do esquema elétrico, vamos lá para a prática fazer a medição. Para isso, nós vamos utilizar uma caneta de polaridade, ok? Uma simples caneta de polaridade com voltímetro. É importante que a gente tenha o voltímetro para fazer uma análise mais fácil e também mais precisa, beleza? Já falei em diversos vídeos do canal por que eu indico uma caneta de polaridade ao invés de um multímetro. Se você não viu, se não é inscrito, pelo amor de Deus, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, beleza? Então, ó, positivo. Deixa eu tirar o velcrinho aqui. E negativo, ok? Ligou a caneta de polaridade, agora eu vou ligar a chave do carro, beleza? Liguei a chave do carro,
Para facilitar a minha vida, peguei uma agulhinha aqui, ó, que aí eu coloco aqui no fio, que eu quero fazer a medição. E aí eu pego a caneta de polaridade aqui, ó. Ó, aqui ou eu não conectei nada, ou não tem nada no fio, né? Vamos ver Vamos ver qual é a opção aqui. Ó, tem alguma coisa aqui, eu que não tinha conectado bem. Beleza? Então, um dos fios, 12 volt. Lembrando, tem carros que esse positivo aqui vai ser temporizado, por exemplo, junto com a bomba de combustível. Então eu não teria um 12 volt aqui. Ele se acionaria junto com a bomba e depois desligaria. E só ligaria novamente quando eu ligasse o carro. Então, um dos fios está positivo. Tecnicamente, se a resistência da sonda estiver boa, no outro fio agora, vai ter que ter positivo também. Isso porque a central não está enviando o PWM ainda, né? Ou se ela for convencional, daí eu vou ter um negativo do outro lado. Vamos ver. Ó, do outro lado eu tenho um positivo também. Então isso daqui é um excelente sinal que a nossa sonda não é convencional. Porque se fosse convencional já teria um negativo fixo, beleza? Agora deixa eu ligar o carro. Liguei o carro. Tecnicamente agora num dos fios nós vamos manter o positivo e no outro possivelmente nós vamos ter um PWM. Vamos começar aqui por cima. Ó, esse aqui nós temos um positivo fixo, né? Pode ver que o negativo ele não tá piscando nem nada do gênero. Então aqui é o nosso positivo. Agora vamos ver o pino de baixo. Observa que o pino de baixo ele está completamente negativo e ele não está piscando. Então aqui na verdade é uma sonda convencional, não é uma sonda planar. Atravessando as estatísticas. Então teria que ver o esquema elétrico, como que esse carro exatamente trabalha, se o relé manda negativo, alguma coisa do gênero. Mas você observa que mesmo a gente não sabendo o esquema elétrico, por isso daqui eu consigo saber que a resistência provavelmente está boa. Por quê? Porque num dos lados eu tenho negativo e do outro lado eu tenho positivo. Vamos recapitular aqui, ó. Aí, ó. Então é uma sonda convencional, na qual eu tenho positivo de um lado e negativo do outro. Agora o mais interessante, olha só. Kevin, não acendeu o LED verde, então não tem negativo? Tem. É que ó, tá 0.2 volt. Ou seja, o negativo tá um pouquinho elevado, né? Tá dentro da tolerância, mas daí já não acende o LED verde. Então por isso que você tem que cuidar, além do LED, atenção, porque olha só. Aqui é 0, mas não está aceso o verde, então não tem nada. Agora aqui está aceso o 0.2, né, mas não está aceso o verde, então eu tenho um negativo aqui. Só que ele não está 000. Para um atuador de sonda lambda, está dentro da tolerância, bem tranquilo. Isso aí. Beleza, aqui a gente tem a sonda lambda e nós temos 4 fios nela, né, padrão. 90% pelo menos das sondas vão ter essa mesma pinagem aqui. Algumas outras vão seguir uma linha de cor um pouquinho diferente, mas bem parecida. Então a gente tem fio preto, fio cinza e 2 fios brancos. Por padrão, os 2 fios brancos são sempre parte do aquecimento da sonda lambda, enquanto o fio preto é sinal e o fio cinza é a referência negativa do sensor da sonda lambda, beleza? Então, ok. Então aqui a gente tem sinal, nós temos aqui referência negativa, né, 0 volt, e aqui nos 2 fios brancos eu tenho o aquecimento, que eu vou ter uma alimentação que varia. A alimentação varia, ó a dica. Se ela é planar ou ela é convencional, vai mudar o método, o modo
como ela funciona, ok? Então olha que interessante, né? Eu achei que era planar porque nós tínhamos 2 positivos com a chave ligada. Na verdade é um positivo e um retorno, né? Mas Honda, japonês surpreendendo, então ele manda o negativo depois do carro ligado. Então por isso que é interessante você entender o circuito para que mesmo quando ele for um pouquinho diferente do que você está acostumado a trabalhar, você entenda e não fique na dúvida. Recapitulando, positivo de um lado, negativo do outro, significa que a sonda está íntegra, né? A resistência não está rompida. Se a resistência tivesse rompida, teria a mesma tensão dos 2 lados, possivelmente, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer um vídeo agora mostrando a sonda planar também.